Bom dia, bem-vindos à nossa reunião matinal hoje, 15 de agosto, segunda-feira, depois do Dia dos Pais, começando então mais uma semana aqui de agosto. Hoje alguns destaques do governo na parte doméstica, macro, governo falando em RG nacional, comparações de reunião desse novo governo com o governo Dilma. Na parte externa, a possibilidade de congelamento de produção anima mercados, né, vindo de uma conversa entre Rússia e Arábia Saudita, além de dados do PIB do Japão. Na parte de empresas, a gente vai comentar sobre o setor elétrico, diversas notícias sobre o setor, e também sobre Kroton e Estácio, algumas notícias sobre o acordo. Mas logo mais, depois dos comerciais. Bom, vamos lá, pessoal, começando pelo PIB do Japão que a gente teve hoje pela manhã. O PIB do Japão ele desacelerou no segundo trimestre contra o primeiro. Essa é a taxa que eu vou comentar, a taxa anualizada. Ela teve uma alta de 0,2%. O mercado agora dava 0,7%, então só na comparação com o mercado já é algo ruim, já era para ser mal recebido pelos investidores. Mas o PIB no primeiro trimestre tinha avançado 2%. Foi um resultado muito positivo. Finalmente os mercados estavam com um pouco de sentimento de que agora sim as medidas de estímulos do Shinzo Abe estavam fazendo efeito sobre a economia japonesa, mas a terceira maior economia do mundo voltou a desacelerar e preocupar os investidores com essa alta de só 0,2% no PIB do segundo tri. Sempre lembrando que acabaram de anunciar pacotes muito fortes de estímulos, tanto fiscais quanto monetários, agora no final de julho, começo de agosto. Então, possivelmente a gente vai ter no terceiro trimestre e quarto trimestre alguma reação a isso. Alguns mercados com certeza vão aguardar, porque a economia do Japão há tempos que está tentando voltar aos trilhos. Na parte externa também a gente tem de destaque a Rússia voltando a dialogar com a Arábia Saudita sobre um possível congelamento na produção de petróleo. Só para lembrar que essa ideia de congelar a produção já foi ventilada no começo do ano. A gente teve essa ideia basicamente um pouquinho em março, abril. Essa discussão ficou bastante quente nos mercados, digamos assim, mas por diversos motivos ela não chegou a ser concluída. Um deles foi o Irã, que tinha acabado de poder voltar ao mercado e não queria já chegar tendo que congelar a produção, tendo que limitar sua produção. Possivelmente a gente deve ter um desdobramento parecido agora, mas só de estarem conversando, os mercados já ficam entusiasmados, já ficam estimulados a acreditar que as coisas vão melhorar para frente. Então, essa conversa em si está fazendo com que os mercados avancem, avançaram na Ásia, estão avançando na Europa, e os futuros de Nova York também estão apontando que vão abrir em alta, muito por conta disso, além de a gente ter diversos indicadores para serem apresentados durante a semana. Na parte doméstica, a gente começa com o Boletim Focus aqui. Depois de algumas semanas de queda, o IPCA para 2016 avançou, passou de 7,20 para 7,31. E a meta Selic para o final do ano passou de 13,50 para 13,75. Então o mercado acreditando que só em uma queda de meio ponto percentual, ou em duas reuniões divididas em 0,25, ou só em uma reunião começando com meio. Mas de qualquer forma, uma mudança bem forte das últimas semanas. Há cerca de um mês atrás a gente tinha uma expectativa de queda para 13,25. Então o mercado acreditava em um ponto a menos de Selic até o final do ano, agora só em meio ponto. E provavelmente esse deve ser o caso, em vista de tudo que aconteceu recentemente. Na parte dos destaques dos jornais, a gente tem a proposta que está tramitando no Congresso desde 2015 do RG Nacional. Então, segundo o painel da Folha, essa proposta o Planalto deve voltar a bancar ela. Só para contextualizar, a proposta ela unifica e gera uma identificação nacional. Ela evitaria um pouco de fraudes em benefícios sociais. O documento ele substituiria a carteira de identidade atual, mas ele possibilitaria a integração de serviços tanto estaduais quanto de governos estaduais, federal. Isso facilitaria um pouco a tramitação, mas tem, por outro lado, incrivelmente, um lobby muito pesado dos cartórios contra essa proposta. Então, ainda não está muito certo se o governo vai ter força para conseguir passar, mas, de qualquer forma, está vinculado no painel da Folha de que o governo vai, com certeza, bater forte nisso. Outro destaque das notícias foram os 63 vereadores que foram
caçados por infidelidade partidária. A maioria deles no estado de São Paulo, 47 no estado de São Paulo, 1/3 dos 63 são do PT, 7 do PSDB e 5 do PV. A maioria dos deputados do PT se justificaram por conta de todo o caos político que o partido está sofrendo recentemente. Um deles falou que o José Dirceu, o maior expoente do partido, está preso, o tesoureiro do partido também, então fica difícil ele se justificar para sua base de eleitores com o partido com toda essa crise, que ele disse que seria muito complicado para ele tentar uma nova eleição sobre a bandeira do partido, que seria um alvo muito fácil estando no PT. E por último, na parte dos destaques domésticos, a gente tem um destaque interessante do Valor Econômico. Eles fizeram um levantamento com todas as reuniões do Michel Temer e verificaram que em 90 dias de governo, o Michel Temer teve mais reuniões com parlamentares, tanto deputados quanto senadores, do que a presidente Dilma teve em 5 anos, em 5 meses. Essa era uma das maiores críticas que a gente escutava de deputados contra a presidente Dilma, que eles não eram ouvidos, que às vezes eles tinham propostas, eles queriam entender o que estava se passando no Planalto, mas que não tinham essa conexão. O Michel Temer, que foi 2 vezes presidente da Câmara, era meio que previsto que ele realmente fosse melhorar esse sentido, esse laço, essa conexão entre Câmara e Planalto. Passando para a parte de empresas agora, a CPFL novamente está em destaque. O setor de energia fala que 2 controladores da CPFL estão aceitando vender suas participações para a chinesa State Grid. Então a gente deve ver muita modificação agora no setor elétrico nos próximos meses. Agora é uma entrada bem forte de capital estrangeiro no setor. O Previ, um dos controladores, disse que analisa tecnicamente a oportunidade com foco nos melhores interesses dos seus associados. A gente também teve de destaques a Eletrobras com o leilão da CELG, que deve acontecer em breve, e a gente continua recomendando que é interessante o ativo da Eletrobras, deve realmente desfazer de vários ativos no Norte e Nordeste, mas ainda a gente reitera nosso call para Petrobras e Banco do Brasil, quando são ativos mais ligados ao governo. Mas de qualquer forma a gente ressalta que é um ativo interessante, deve ter realmente se aproveitado dessas oportunidades em breve, e a discussão segue firme para diversos leilões e privatizações de pontos específicos. O último destaque das empresas fica com Estácio e Croton. Hoje a gente vai ter reunião de conselho de assembleia, a Assembleia Geral de Acionistas da Estácio para aprovação da proposta de fusão da Croton acontece hoje. Amanhã a gente deve ter mais destaques quanto a isso. Na parte de fluxo, a gente teve ontem os locais terminando de Anet, vendedores em 8 milhões, destaque na compra para Elat 3, SUSB e Petro 3, na venda para Lojas Americanas, VEG, CVC e BVMF, nas duas pontas para Petro 4, Bradesco, BB Seguridade, BR Foods e Ambev. E por último, a parte dos comentários da nossa mesa BTC, os destaques de ontem ficaram com GGBR, CVC, Taesa, Petro 4, Vale 5, Croton e Itaú. Na parte dos destaques macros da semana, na agenda, a gente vai ter, hoje o Meirelles está inclusive aqui na própria XP, se reunindo com diversos economistas. A gente tem CAGED e PNAD trimestral, e no exterior a gente fica com os destaques para as atas de reuniões do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed, e também da ata do Banco da Inglaterra. Vou ficando por aqui, a gente se vê amanhã aqui nesse horário na Infomania. Até mais!